Dando sequência à nossa série de estudos sobre mulheres, hoje, 4/3/2021, abordaremos sobre Sifrá e Puá. Você também pode acessar os nossos vídeos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Êxodo capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra era Puá. E disse-lhes: Quando vires que ao nascer a criança é menino, matai-o, não deixai viver. Mas se for menina, mantenha-a viva. Mas as parteiras, temendo ao Senhor, não fizeram o que o rei lhe ordenou. Antes, conservaram em vida os meninos. O cenário deste acontecimento nos faz pensar um pouco qual era a condição do povo de Israel naquele dia e onde estavam. Naqueles dias, o povo de Israel estava no Egito e tinham se multiplicado e tinham crescido sobremaneira. E o rei, temendo que um grande exército se levantasse no meio dos israelitas e que abalasse a sua estrutura política, o seu poder, decidiu que, a partir daquela data, não mais manteriam vivo os meninos que nascessem. E com isso, ele evitaria um futuro confronto entre os egípcios e os israelitas, que com certeza, quanto mais se multiplicavam, mais abalava as estruturas políticas do rei do Egito à época. E foi com esse pensamento que o rei do Egito abordou as parteiras. Dá-se a entender que Sifrá e Puá eram liderança entre as parteiras. Haja vista que este decreto ele foi geral, foi para todo o povo de Israel que estava no Egito. E a figura dessas duas mulheres aqui demonstra a importância que elas tinham. Provavelmente eram líderes das parteiras. Mas a Bíblia traz um detalhe relevante sobre elas. Elas eram mulheres que temiam a Deus, tinham o temor ao Senhor. E nós vemos que a partir desse temor que elas tinham ao Senhor, elas decidiram ficar do lado daquilo que entendiam correto à luz dos ensinamentos divinos. Vejamos, a ordem era para matar os meninos. Todavia, elas contrariaram a ordem do rei, contrariaram os desígnios do rei, porque temiam ao Senhor. E quando chamadas, nota-se outro detalhe. E quando questionadas o porquê que os meninos continuavam vivos, elas disseram ao rei: as mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres hebreias são vigorosas e quando chegamos lá, as crianças já nasceram. Há quem diga que este questionamento e a resposta das parteiras provavelmente não tenha sido verdadeiros, que elas deram uma desculpa. Prefiro ficar na visão das parteiras, porque elas tinham uma visão clara das mulheres de Deus. E elas diziam: as mulheres hebreias, as mulheres que servem a Deus, elas não são como as egípcias. Elas são vigorosas, elas são animadas, elas enfrentam o parto com muita ousadia e não perdem tempo para trazer à luz um filho, uma criança. Muitas vezes a gente vê o contrário e a gente pensa o contrário. A gente pensa que as egípcias são mais espertas, que as egípcias têm mais condições, mas o que vemos nessa palavra, segundo Sifrá e Puá, é que as mulheres hebreias se destacam. E eu penso, minha amada, que esse testemunho que as parteiras dão a respeito das mulheres hebreias, elas devem também retratar na nossa vida. Deus tem que olhar em nós e as pessoas também têm que ver em nós que somos vigorosas, que somos valentes, que somos enfrentadoras da adversidade
e criamos oportunidades aonde não tem. As mulheres hebreias, por certo, sabendo que corriam o risco de não segurar nos braços o seu sonho, o seu filho, porque filho é produto de um sonho, elas se apressavam. Vai nascer logo essa criança, porque meu filho não vai morrer. Todavia nós vemos que a partir dessa fala das parteiras Sifrá e Puá, nós percebemos que há uma visão diferenciada das mulheres que servem a Deus. Que as pessoas veem as mulheres que servem a Deus de uma forma diferente. E por temerem a Deus, Sifrá e Puá tinham uma visão real de como são as mulheres de Deus, vigorosas. O que podem dizer de você? Você é vigorosa ou você é uma mulher desanimada? Encha-se de Deus e viva uma vida vigorosa. Encha-se de Deus e crie oportunidades aonde parece não haver oportunidade. Aos olhos humanos não havia oportunidade de vida, mas pelo vigor daquelas mulheres hebreias, a criança veio à luz e sobreviveu. A Bíblia diz ainda que pelo temor que essas mulheres tinham a Deus, Deus as abençoou. As abençoou dando-lhes casas, dando-lhes família. Dá-se a entender que até então, essas parteiras, principalmente Sifrá e Puá, cujos nomes são citados aqui nesse texto, elas não tinham famílias, não tinham casas. E estavam aí à margem de uma situação de dificuldade. Mas no momento que elas optaram em fazer a vontade de Deus, em não tomar nenhuma posição que ferisse a divindade de Deus, elas passaram a gozar do melhor de Deus para a vida delas. A Bíblia diz que Deus as abençoou. Como uma atitude de uma mulher temente a Deus pode gerar bênção. São muitas bênçãos que estão reservadas no celeiro de Deus. O que Deus espera de mim e de você, como assim foi com Puá e Sifrá, é que nós agimos, que nós nos comportemos com todo o temor dele, porque com certeza a bênção dele virá sobre a nossa vida. Sifrá e Puá, mulheres valentes, corajosas, contrariaram o que diz a ordem que lhe deram. Afinal, se a ordem não tem fundamento bíblico, não há por que seguir. Pode ser do patrão, pode ser do marido, pode ser da família, nós vamos preservar em servir ao Senhor. E essas mulheres têm uma dignidade tão grande que o próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado lá em Atos dos Apóstolos, ele faz referência a elas dizendo que elas não levaram à morte os infantes, demonstrando que uma atitude de uma mulher que teme a Deus pode gerar vida. Uma atitude de uma mulher que é corajosa pode mudar a situação, não só de um povo, mas a própria situação delas. Porque ali, não só Sifrá e Puá foram abençoadas com bens e com casas e com famílias, mas o próprio povo de Deus pôde ver a bênção de Deus pela atuação dessas mulheres. Que sejamos mulheres, que atuemos, que trabalhemos para que o reino de Deus cresça. Porque o povo de Deus crescendo no Egito era o reino que estava sendo expandido. E tudo que nós investirmos para melhor, para preservar o reino de Deus, Deus jamais se esquecerá. Deus abençoou a Puá, Deus abençoou a Sifrá. Primeiro porque eram corajosas. Segundo porque eram tementes a Deus. Terceiro porque eram mulheres de visão. Sabiam que as mulheres do povo de Deus eram mulheres diferenciadas. E as mulheres do povo de Deus estavam ali, cercadas pela bênção de Deus através da vida de Puá e Sifrá. Que sejamos como Puá e Sifrá, tementes, corajosas e com uma visão clara de quem somos nós como servas de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, Adriana Prado.